ao desejar uma excelente tarde à nossa companheira Érica Cocai, nossa excelentíssima representante, que temos muito orgulho de tê-la aqui. Como a representante, eu falo do meu ramo de serviço, ramo dos trabalhadores, ramo financeiros. Nós gostaríamos de desejar uma ótima tarde a cada um e cada um aqui presente nessa importante audiência pública. E é uma satisfação reencontrar vários companheiros e companheiras de luta que já travamos tantas batalhas e iremos travar várias batalhas ainda pela frente. Companheira Érica, de forma sucinta, uma vez que já foi falado por vários companheiros, nosso companheiro Pedro Armengol aqui, por exemplo, já relatou várias questões importantes, gostaria de citar um exemplo claro dos impactos, tanto da 13467, que é a famigerada reforma trabalhista, do ilegítimo Michel Temer, quanto a 13429, que é a lei que caracteriza também a fraude trabalhista com a terceirização ilimitada como um crime contra a dignidade humana, que é a reforma da Previdência realizada pelo inelegível, que, segundo, eu lembro muito bem, companheira Érica, a gente, na época, eu era presidente da CUT aqui na capital de todos os brasileiros e brasileiras, em Brasília, lembro participando muitas vezes no Senado de audiências públicas. Eu lembro do senador Paulo Paim relatando que, ao contrário dos dados que eram divulgados, em 56% dos municípios brasileiros a expectativa de vida era inferior a 65 anos. Ou seja, milhares de brasileiras e brasileiros iriam trabalhar e iriam morrer sem se aposentar. Porque não dá para querer comparar situações que não são iguais, tanto por questões regionais ou por questões de classes sociais. Por isso que nós temos um lado, que é o lado da classe trabalhadora, que é o lado do povo brasileiro, e por isso que nós sempre defendemos que os direitos constitucionais que garante a cidadania plena da Constituição de 88, que eles sejam implementados, que até hoje nunca foram de forma real em nosso país. Tivemos muitos avanços com os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Temos avanços com o governo do presidente Lula agora. Só que nós temos um problema gravíssimo, e é nisso que eu quero colocar, companheira Érica, me atentar, que se chama o legislativo. São poucos representantes da classe trabalhadora, igual a nossa companheira Érica Cocai, que estão aqui no Congresso Nacional, seja na Câmara Federal ou no Senado, e que têm compromisso de fato com a pauta da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras de nosso país. A grande maioria dos que estão aqui, que muitos atendem interesses da ganância do capitalismo, uma ganância que mata aqui em nosso país e mata no mundo. E aí não podemos deixar de falar do genocídio da Palestina. Essa ganância foi a ganância que aprovou a reforma trabalhista, que é o maior roubo de direitos que existiu na nossa história no que se refere à classe trabalhadora. É a ganância que aprovou a terceirização ilimitada. É a ganância que está no STF querendo aprovar a pejotização de forma escancarada lá na mão do Gilmar Mendes. E é a ganância que não permite com que trabalhadores e trabalhadoras, seja do setor público ou do setor privado, do campo ou da cidade, veio a se aposentar. E essa mesma ganância, digo mais, é a ganância, aí falando com o nosso companheiro Sérgio Ronaldo da Condicef, que ataca o serviço público e quer impor um Estado mínimo e que não quer que a gente tenha recursos e implementa o orçamento secreto, que faz com que deputados federais e senadores comprem votos, em vez de botar dinheiro em políticas públicas de onde a Constituição manda, atendendo a nossa população. Esse é o grande problema que nós temos. E quando a gente vem aqui falar revoga já,
a gente tem que falar, não elege mais também já, e vamos eleger pessoas como a Érica Cocai e outros que têm compromisso conosco. Vamos dizer não aos ladrões de direitos. Vamos dizer não àqueles que roubam a nossa população de forma escancarada aqui no Congresso Nacional. Vamos dizer não aos que usam o chapelão e ficam defendendo golpistas e traidores da pátria. Esse é o grande debate, porque um é ligado ao outro. Não existe separação. A nossa luta de classes no movimento sindical, seja a luta mais simples e corporativa que a gente realiza, no meu caso, por exemplo, numa agência bancária, igual eu estava com o companheiro Jefão Meira, da nossa Contraf hoje, numa unidade do Banco do Brasil ali na Zanorte, ou seja, a luta como toda a classe trabalhadora, ou o povo brasileiro em defesa da soberania, uma coisa não está separada da outra. Então, nós temos que saber muito bem a quem temos que denunciar. E estou falando, temos que denunciar o imperialismo norte-americano, a ganância do capitalismo, temos que denunciar aqueles que servem, ou melhor, os traidores da pátria, não é aqueles que servem, são traidores da pátria, esse é o melhor termo. E temos, gente, que denunciar com ferramentas. E aí, estou vendo o companheiro Humberto ali, que é vice-presidente do DIAP. O DIAP, ele desde a nossa Constituição de 88, ele teve um papel fundamental. E ele tinha o Quem Foi Quem. Antigamente era um livro. Ele ia, publicava, as pessoas viam. O AFIF, em 89, sofreu com isso. Porque tomou nota 0 do DIAP. E foi divulgado para todo o país. E agora o DIAP, em vez de esperar concluir esse mandato, e até dizer, nosso companheiro Érica Cocai recebeu o prêmio de excelência parlamentar, porque 100% das votações dela foram de acordo com a orientação da classe trabalhadora, das entidades trabalhadoras. Mas o DIAP, em vez de esperar, igual sempre fez, o término do mandato legislativo para fazer análise dos parlamentares, vai estar lançando agora, já em setembro, à disposição de todo mundo, o Quem Foi Quem de forma virtual, acompanhando como vota, o percentual, vai ter uma parcelazinha ali, como se fosse uma barrinha de videogame de força, dizendo o percentual de compromisso com os trabalhadores nos votos, dizendo o que é cada projeto, o que isso impacta na vida dos trabalhadores, e mais, dizendo onde aquele parlamentar conquistou seus votos, porque tem essa análise, qual é o seu público, e dando todas as ferramentas para a gente denunciar. A partir dali a gente pode jogar para o Facebook, para o Instagram, distribuir por WhatsApp, mandar mensagem para o parlamentar, para o gabinete dele, ou seja, temos que denunciar esses caras. E falo caras porque a maioria são, infelizmente, homens brancos, héteros, que gostam muitas vezes de dar surra em elevadores. E tem um estudo da OIT que fala sobre isso, que é o efeito cicatriz, que foi divulgado em 2021, que os impactos da precarização trabalhista, ela atinge principalmente mulheres e principalmente mulheres negras. Então, usar essa ferramenta do DIAP, junto com os nossos instrumentos de luta, que são as nossas entidades sindicais, para ir para cima dos golpistas, traidores da pátria, e não deixar que eles continuem aqui no Congresso Nacional e a gente eleja pessoas que tenham compromisso para que a gente, sim, revogue o que veio de malefício com o golpe de 16 e com o inelegível, e coloque leis que defendam, de fato, o interesse da classe trabalhadora e da sociedade brasileira. E assim encerro, agradecendo a todos e todas e parabenizando a nossa guerreira Érica Cocai por toda a luta que ela faz junto com o movimento sindical. Muito obrigado.